de sermos família. Mas antes eu quero indicar para você este livro aqui. Na semana passada acabou o da família, né? Família para Sempre. Nós estaremos encomendando um pouquinho mais. Se você desejar o livro Família para Sempre, no final da celebração você dê o seu nome lá atrás a algum ministro, diga assim, eu gostaria de solicitar um livro Família para Sempre. Ele esgotou aqui e nós estaremos encomendando para você. Mas nós estamos a uma semana da comemoração, da celebração a Deus pelo Dia dos Pais. E eu gostaria de encorajar você a comprar esse livro, para você ler e para você presentear o seu pai. Paternidade Bem Resolvida. O que nós acabamos de ouvir aqui agora tem a ver diretamente com alguém que servia a Deus, mas não tinha dimensão o quanto ele é pai amoroso e deseja se relacionar com seus filhos. Esse livro, ele me libertou de uma fase muito importante da minha vida. Uma fase em que eu ainda precisava ministrar perdão ao meu pai e me libertar da religiosidade. Paternidade Bem Resolvida é uma expressão de amor e de testemunho do pastor Fabiano, aonde ele perdeu o pai dele bem novo e ele começa a compartilhar o tipo de relacionamento que ele tinha com seu pai. Ele perdeu seu pai e também como ele precisou assumir a identidade dele como filho de Deus. Este livro é extraordinário, eu indico para toda a igreja. Paternidade Bem Resolvida, o poder da cura por meio da paternidade espiritual. Pela ausência dos pais terrenos, Deus levantou a sua igreja e levantou pessoas. Ele mesmo levantou pessoas para ser pais e mães espirituais de uma geração que se sente órfã. E a nossa geração é tão órfã, isso é lá de trás, de muito tempo, que existe todo um projeto satânico para tirar a paternidade, a autoridade de Deus como pai e acreditar ela a um ídolo. Tanto que o nosso Brasil é conhecido através de uma padroeira. Qual é o nome da padroeira? Aparecida. Aparecida. Mas ela é uma mulher ou um homem? Hein? Ué, pastor, lógico, é o quê? E por que é chamada de padroeira e não de madroeira? Estou falando sério. Não existe campo neutro no mundo, meus irmãos. Preste atenção nisso. Nós estamos reaprendendo a sermos seres espirituais. Nós não entendemos o campo de batalha que se instalou nesse momento aqui agora. Você não consegue ver quantos demônios estão lutando contra a tua família, contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua geração. E contra a minha também. Nós não temos noção dessas coisas. Aonde está na Bíblia que ela deveria, apesar da mulher extraordinária que ela foi, bem-aventurada foi o máximo que o anjo falou sobre ela, que o que ela estaria gerando não era dela, era a ação do Espírito Santo de Deus. Quem colocou ela, Maria, que simboliza lá a Aparecida, como símbolo maior, intercessora a Deus pelos seus filhos? Quem foi que colocou ela lá? Na Bíblia você não vai encontrar ninguém falando sobre isso. Na Bíblia você não vai encontrar palavras de Jesus nenhuma sinalizando isso. Mas por que isso? Por causa da orfandade. E de lá para cá você percebe quantas pessoas doentes, com pais vivos abandonados, filhos com pais vivos dentro de casa abandonados, e que sofreram consequências gravíssimas, estão sofrendo. Porque quando não há uma paternidade espiritual, Satanás vem e adota. E eles estão hoje nos morros, nos tráficos, na prostituição, nas cadeias, e a maioria com nomes bíblicos. A maioria com nomes bíblicos. Asaf, Moisés, Mateus, Joel, tantas outras pessoas que foram abandonadas dentro da sua própria casa e foram quê? Adotadas por Satanás. O Senhor deseja mudar essa história e Ele tem nos ensinado a sermos filhos de honra. E o que nós acabamos de compartilhar aqui agora foi o testemunho de um filho e de uma filha que entendeu que precisa honrar o seu pai, o seu Deus e Pai.
e precisa honrar também os seus pais. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema Filhos de Honra. Há uma semana do Dia dos Pais, nós vamos aprender e relembrar um pouquinho que tipo de projeto Deus tem para nós como filhos. O que o Senhor deseja para mim e para você como filho? Quais são os conceitos de Deus, projetos e valores de Deus, quando Ele criou os filhos? Lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus, através do sábio de Deus, já nos convoca a uma reflexão dizendo o seguinte: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, pelo bom caminho. Nós queremos, a partir de hoje, ouvir essa palavra de Deus, para que o Senhor, através de toda a sabedoria, nos dê tudo o que nós precisamos para continuar a nossa trajetória, guiando o nosso coração pelo caminho sábio, pelo bom caminho. Todos nós que estamos aqui somos filhos, mas nem todos nós somos filhos de honra, ou filhos que estão compartilhando honra para com seus pais. Mas no projeto inicial de Deus, Deus nos chamou para sermos filhos de honra, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação ao qual eu nasci, familiar, do meu nascimento, da minha origem. Eu e você somos filhos e temos um nome para representar a nossa família. Temos um sobrenome dado pelos nossos pais, que representam ou deveriam representar a autoridade de Deus sobre a nossa existência para que tudo vá bem. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, vai trazer um princípio espiritual para a vida e vida em abundância para os filhos. Você pode ler em casa esse texto, não vai ser projetado, mas ele afirma o seguinte, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Esta palavra não é para as crianças, esta palavra não é só para os adolescentes, esta palavra não é só para os pais que cumpriram o papel pelo qual foram escolhidos por Deus, não. Senão a Bíblia tinha colocado: honre somente os pais bondosos. Honre somente os pais que foram a imagem e semelhança daquilo que os filhos desejavam. Não, não. A palavra de Deus diz que o papel do pai é um, e hoje nós vamos falar sobre o papel dos filhos. Nós, como filhos, fomos chamados para obedecer independente de, para honrar independente de, para continuar vivendo os propósitos de Deus em família. Sobre a minha existência e sobre a sua existência como filhos, há expectativa, não só dos nossos pais terrenos, mas principalmente do nosso Pai Celestial. E quando nós falamos de filhos de honra, nós precisamos meditar e pensar primeiramente que antes de eu ser filho dos meus pais terrenos, eu sou filho do meu pai que escolheu os meus pais terrenos para que eu viesse à terra. Porque existem três coisas que nós não escolhemos nessa vida. A primeira delas é o dia que nós vamos vir ao mundo. A segunda é em qual família nós estaremos quando viermos ao mundo. E a terceira é quando vamos partir desse mundo. Você não acha que existe um plano divino em relação a isso? Você não acha que tem um propósito? Tudo na vida tem um propósito. Todos os encontros são divinos. Todos os encontros, Deus tem dado a oportunidade de sermos moldados e abençoados pelas suas promessas e pelas ordens que vêm do céu. E essas expectativas vêm tanto da parte do nosso Deus maior e o nosso Pai maior, que trouxe os nossos pais terrenos e nos trouxe a vida, como também em relação aos nossos pais. Eu imagino o orgulho no coração dos pais e dos avós ao ouvir um testemunho como esse, em tempos tão tenebrosos que nós estamos vivendo. Saber que valeu a pena cada oração, cada esforço, cada ensino, cada testemunho, cada controle, cada palavra abençoadora, quando tinha todas as razões para descer o barraco e ser verdadeiro no
nível até estressante da palavra, mas valeu cada momento. E toda vez que um filho é gerado, nasce, existe uma expectativa espiritual que vai além de ter um bebê ou um cheirinho de bebê dentro de casa. E quando eles crescem, existe uma expectativa divina ou algumas expectativas divinas. Entre elas uma, sobre a sua vida e a minha vida e existência como filhos, a expectativa de honrar o legado e os bons valores que aprendemos com os nossos pais. Os legados e os valores deixados pelos nossos pais. Pessoas tiveram experiências muito ruins com seus pais, mas com certeza existem muitas coisas boas que nós podemos trazer à memória. Existe uma expectativa do nosso Deus em relação a ter nos gerado e nos trazido para esse mundo. Uma outra expectativa é de escrever uma nova história sobre a família, sobre a descendência e sobre a geração terrena. Os nossos pais não imaginam, mas o nosso Pai, Deus e Pai, imagina, acredita, confia e nos creditou essa oportunidade de sermos instrumentos de Deus para formar uma nova geração, uma geração celestial. Ser filho vai muito além do que somente um papel social terreno, como hoje muitos grupos têm o prazer de tentar afirmar, descaracterizar a divindade da família tradicional. A Bíblia nos revela profundas experiências com filhos bons e filhos ruins. A palavra de Deus em Provérbios 23, 24, diz o seguinte: o pai justo exaltará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Quem tem um filho sábio, nele se alegra. Veremos à luz da palavra de Deus que temos experiências, e Deus nunca negou experiências e deixou para aprendermos com elas, de filhos que foram filhos extraordinários, de filhos que foram péssimos, e todos eles por um único motivo: uns se afastaram completamente do plano instituído por Deus como filhos, outros se aproximaram e amaram o projeto de terem conhecido o projeto de Deus, de terem sido gerados nessa terra para um propósito divino. Veremos a história de filhos primogênitos, de irmãos que marcaram suas gerações. Eles representam situações muito semelhantes à que estamos vivendo hoje. Mas vamos ver também histórias de filhos mais novos, que não foram os primogênitos. Primogênito significa aquele que vem primeiro. Primogênito é aquele que veio à existência. E existe um projeto muito especial de Deus para a vida dos primogênitos. Quantos primogênitos nós temos aqui? Levante a mão. Que são os primeiros. Primogênitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Está sobre você, eu não sou, eu sou o mais novo. Está sobre todos os primogênitos uma herança real da parte de Deus. Um projeto e uma missão espiritual da parte de Deus para alegrar o coração de Deus e dos seus pais. Você sabia disso? Quando nós olhamos para a Bíblia, para os exemplos dos primogênitos e primogênitas, sabe o que acontece? Acontece que no reinado estabelecido, na época em que em alguns países ainda gera-se assim, a responsabilidade do filho mais velho sempre foi constatada e compartilhada pelos pais. Ele é o exemplo, ela é o modelo, é com quem os pais contam para reproduzir aquilo que aprenderam através da moral, do caráter, e ao mesmo tempo gerava um peso, né? Gerava um peso, porque a cobrança era sempre maior. Mas não precisa ir muito longe. Isso já acontecia na Bíblia. Davi, ele chama seu filho Salomão e diz para Salomão assim, ó: seja homem, e não se aparte da tua vida todos os ensinamentos do nosso Deus. Nós vamos ver na Bíblia que esse papel da primogenitura é muito importante. Tem aplicações práticas para a nossa vida. A história dos primogênitos e dos seus irmãos é para marcar a nossa geração. Primeiramente, vamos analisar 3 irmãos mais velhos. Os primogênitos Caim, Rubem e também ali Esaú. Primeiro primogênito, Caim, primeiro filho de Adão e Eva. Segundo, Esaú, primeiro filho de Isaque e Rebeca. E segundo, Rubem, primeiro filho de Jacó e Lia. Pessoas importantíssimas
para a nossa história. O significado da primogenitura, de aquele que foi gerado antes de todos, é um papel importante para deixar um legado de sucessão para aqueles que virão após. Os títulos de nobreza são passados para os filhos mais velhos após a morte dos seus pais. O rei morre, quem assume o local do reinado para governar com justiça e equidade, segundo os planos de Deus, na monarquia era quem? O filho mais velho. E aí nós vimos as histórias bíblicas de reis, de pessoas que agradaram a Deus e de pessoas que entristeceram a Deus, como esses três que nós vamos compartilhar agora. Os filhos primogênitos dos reis, por exemplo, recebiam as normas e compartilhavam, ocupando a posição de honra e de reinado sobre um povo. Aqui já podemos posicionar a primogenitura como um papel muito importante na nossa geração. Papéis de exemplo, sendo os primeiros a poder gerar nobreza e mudar a maneira de pensar e de governar de uma geração inteira, ou também ser um exemplo de destruição e de morte para aqueles que virão. Primeiro, vamos pensar em Caim. Vamos ver aqui em Caim, infelizmente, nós temos esses três primogênitos que não honraram a bênção da primogenitura, que não honraram a Deus, mas que desonraram a Deus, desonraram seus pais com atitudes e histórias vergonhosas, com o cumprimento de uma existência vergonhosa. Vejamos primeiro Caim. Caim desonrou seu pai, tirando a vida de seu irmão Abel. Caim, o primogênito, que foi criado para ser uma bênção e um exemplo, por inveja e ciúme, tira a vida do seu irmão Abel. Gênesis 4:8 diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Por quê? Por inveja. Caim matou Abel por inveja. Caim desonrou seu pai, sua família e perdeu as bênçãos da primogenitura. As consequências da atitude de Caim não ter vivido o papel que Deus o deu como privilégio de ser o primeiro, está narrado lá em Gênesis 4:11-12. Diz assim, agora, diz Deus a Caim, agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim representa a geração da violência e da morte atual. Caim representa filhos que foram chamados para preservar a vida e ser um símbolo, mas que outrora afastados de Deus e dos seus projetos, pela maldade que estava no seu coração, porque o texto diz: Caim, você deve resistir à maldade, porque você está com o rosto ruim contra mim. Se você não se afastar do mal e resistir o mal, eu não terei agrado sobre a sua vida, diz o Senhor. Caim representa a geração sanguinária, que tira a vida de pessoas inocentes, que tira a vida das pessoas que Deus trouxe ao mundo. Nós não fomos criados para gerar desonra através do sangue de pessoas inocentes sendo jorrado de maneira alguma. Caim não desfrutou da bênção dos resultados da terra, que poderia lhe dar agricultura, poderia lhe dar da sua riqueza, pois o sangue do seu irmão tinha sido derramado pelas mãos dele, ao ponto de Deus falar: Caim, onde está seu irmão Abel? Ele diz: por acaso eu vou saber do meu irmão? E ele diz: eu ouço da terra o sangue do seu irmão gritando. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos uma maldição na Baixada Fluminense pela quantidade de sangue de pessoas inocentes que são derramados nessa terra. Mas essa história está mudando em nome de Jesus Cristo. Um povo que tem orado e tem pedido a Deus para que não haja mais derramamento de sangue. Agora o derramamento de sangue nunca vem de outro a não ser de pessoas. E esse primogênito aqui, ele foi usado para a desonra. A nossa geração ainda é marcada pela desonra de Caim. Os filhos de Caim derramam sangue inocente sobre a terra. Mas vamos ver um outro irmão, Esaú. Esaú desonrou seu pai, desprezando a primogenitura. Você lembra? Gênesis 25:34? Naquele momento em que Jacó está conversando com Esaú, e Jacó sabia da importância, sabia da importância da bênção da primogenitura. E ele vai negociar com seu irmão para que o seu irmão
vendesse a primogenitura. E ele faz o quê? Olha, faz um negócio bacana aí para mim, eu gosto muito de lentilha, e aí eu deixo você e abandono a minha primogenitura e deixo você ser abençoado pelo nosso pai em meu lugar. Esaú, ele perde a sua primogenitura. Gênesis 25, 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Filho mais velho, olha para cá. Você foi criado intencionalmente por Deus. A maior prova do amor e do cuidado de Deus para ser um instrumento de honra. Acredite nisso. Ser primogênito não é ser um peso. Esaú desonrou seu pai e literalmente vendeu sua primogenitura, trocando por um prato de lentilha. Desvalorizou e desprezou. Trocou o certo e duradouro pelo imediato e passageiro. Sabe por quê? Porque estava com fome. Esaú abre mão da sua bênção de primogenitura por um momento de necessidade. Sabe quem ele representa na geração atual? Esaú representa a geração da superficialidade e do imediatismo que estamos vivendo hoje. Pessoas que se vendem, trocam o direito de filhos, perdem a bênção para habitar em um momento pequeno e superficial de prazer. Esaú recebeu como consequência habitar longe das terras férteis, distante do orvalho do céu, ou seja, dos resultados e da provisão do Pai diretamente para ele. Gênesis 27, 38 e 39. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. A nossa geração ainda é marcada pela desonra dos Esaús. Homens e mulheres que desprezam os valores mais profundos, valores duradouros, valores eternos por um momento de prazer. A Bíblia é tão atual como nos dias passados que nós estamos relembrando. Os filhos de Esaú continuam trocando as bênçãos do orvalho dos céus para viver um momento de prazer, utilizando a sua vida, utilizando o seu tempo, abrindo mão de valores, de conceitos divinos, por um momento de prazer, por um momento de satisfação carnal, por um momento daquilo que chama-se desejos ou necessidades. Nós vamos ver um terceiro filho que representa também um grupo que está vivendo hoje em nosso meio, na nossa geração, Rúben. Rúben desonrou seu pai, deitando-se com uma de suas servas ou concubinas. Gênesis 35, 22. Na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Rúben desonrou seu pai, pois tomou uma de suas servas e se prostituiu com ela. Por isso ele perdeu sua honra e também os seus direitos de primogenitura. A Bíblia Sagrada registra esse momento aqui, em que seu pai Jacó declara essa verdade e as consequências do pecado de Rúben. Lá em Gênesis 49, 3 e 4 diz assim: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, foi criado para tudo isso, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Rúben representa a geração da imoralidade e da prostituição. A nossa geração ainda é marcada pela desonra dos descendentes de Rúben. Os filhos de Rúben, rubense, entregam-se à imoralidade, à prostituição, corrompendo-se em níveis escravizadores e promíscuos todos os dias.
servem de desonra, levam a desonra para dentro das suas casas, levam desonra para as suas gerações. O casamento passa a ser uma vida constante em maldição e desgraça pelos vícios pornográficos, pela falta de controle do desejo. Os filhos de Rubens ainda estão agindo, filhos e filhas. Nós vemos nesses 3 exemplos de pessoas que infelizmente foram chamadas para ser o vigor, para ser a honra, para ser o modelo, para ser a esperança da formação de uma geração que Deus instituiu e de honra para os seus pais, mas que de maneira egoísta viveram as suas escolhas e deixaram um péssimo legado de destruição. A Bíblia não esconde os fracassos, mas deixa em alerta esses exemplos, para que possamos fazer escolhas diferentes. Felizmente, para a nossa alegria, graças ao bom Pai, Ele também traz à memória exemplos de pessoas que não eram primogênitos, mas que foram filhos, que fizeram e trouxeram ao mundo tudo aquilo que Deus tinha gerado. Trouxeram alegria, trouxeram honra para Deus Pai, trouxeram e trazem honra para os seus pais, trazem boas expectativas em relação à sua existência. São pessoas que honram a Deus, são pessoas que levam os princípios e valores divinos que outrora foram criados para viver e compartilhar. Levam para sua casa alegria, levam para sua casa bom testemunho, se preocupam com a salvação da sua família, se preocupam em gerar uma família, não somente para si mesmos, mas uma família também que testemunhe para as outras e vejam o grande amor do Pai e glorifiquem a Jesus Cristo na sua existência. Esses filhos existiram naquela época e existem hoje. Nós temos esses filhos, nós temos Abel, nós temos Jacó, nós temos José e nós temos Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4. Abel, irmão de Caim, Jacó, o irmão de Esaú, e José, o irmão de Rubem, que nós acabamos de compartilhar. Esses filhos fizeram escolhas diferentes, que nos levam a atitudes nobres. Assumir o nosso papel, o papel de filhos honrados para Deus, para as gerações e para os nossos pais. Representamos não somente filhos biológicos para honrar nossos pais e famílias terrenas, mas também filhos e filhas de uma cidade, de uma nação, de um povo que leva a honra. Você imagine um representante da nossa pátria indo para os Estados Unidos e desonrando os princípios e valores lá nos Estados Unidos. Desonra todo mundo. Desonra o pai, desonra a Deus e desonra até o seu próprio país, a liderança do seu país. Por quê? Porque estão representados como filhos da pátria, ou estão representando lá naquele lugar a sua pátria. É o que acontece em toda a Bíblia. O que acontece na Bíblia é que às vezes não temos a percepção do nosso papel espiritual quando Deus nos trouxe ao mundo. Achamos que fomos colocados aqui por acidente. Achamos que estamos aqui só para viver, comer, casar, multiplicar-se, viver para o nosso prazer e depois morrermos. Esquecemos que Deus nos trouxe e deseja ter um encontro conosco por um propósito maior que vai além de nós mesmos. A família e o casamento também é para isso. Então o Senhor nos convida a vermos os exemplos desses homens de Deus. Como Pai, Deus nos chama de filhos e nos ensina a buscar e clamar por conhecimento e discernimento. Lá em Provérbios 2, do versículo 1 ao 6, diz assim: o Senhor falando conosco através do sábio Salomão: meu filho. Olha só como é que ele fala. Poderia falar servo, escravo, mas ele mostra a verdadeira identidade para o qual fomos criados. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Em Deus, através da sua palavra, nós somos convidados a aprender a sermos filhos de honra,
a honrarmos nosso Deus e Pai, a honrarmos a nossa família terrena e sermos um símbolo divino de esperança para gerações que estão perdidas. Um filho de honra. Foi para isso que eu e você fomos criados. Um filho de honra, primeiro, sempre entrega algo melhor. Foi o que aconteceu com Abel. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Um filho que falou no seu tempo. Um filho que continuou falando através do seu exemplo após a sua morte. E um filho que continua falando até hoje. Um filho que foi lembrado como um dos heróis da fé. Como Abel, um filho de honra, age e é reconhecido por ser justo e íntegro. Um filho de honra ou uma filha de honra oferece ofertas aprovadas a Deus, presentes e generosos. Um filho ou uma filha de honra está disposto ou disposta a pagar o preço de se sacrificar pelo próximo. Sabe quem é Abel? Abel representa a geração dos filhos e filhas pautados no sacrifício. Não darei ao meu Senhor nada que não me custe algo. Não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Ao contrário da geração oba-oba, que entrega os seus corpos à destruição, à prostituição, Abel é aquele que não se corrompe pela maldade dos outros. Abel é aquele que, se necessário for, haverá derramamento do meu sangue, mas eu não desonrarei a minha filiação em Deus, o nome da minha família e o nome dos meus pais. Eu escolhi a bondade, para a bondade eu vou viver e vou continuar honrando a vida que eu recebi do meu pai. Abel representa essa geração. Abel não foi o primogênito, mas entrou na lista dos heróis da fé. Entrou na lista que é lembrada hoje. E a Bíblia diz que mesmo após morto, ainda fala por meio da fé. Meu Deus, que filho honrado. Que filho honrado. Alguém que fez falta e faz falta. Que tipo de filho eu e você representamos hoje, Caim ou Abel? Que tipo de filho nós somos para Deus e para os nossos pais? Você prefere caminhar em inveja, em ciúmes, matar seu próximo? Ou prefere se oferecer como sacrifício vivo, dando a sua vida para abençoar seu irmão? Nós precisamos estar dispostos, irmãos, a pagar o preço, para ir mais longe, para deixar um legado para a nossa família. Entregar o melhor sempre exige sacrifício, muito trabalho, mas deixa eu falar uma coisa para você, traz muitos resultados. Entregar o melhor é sacrificial. Entregar o melhor, além de ser sacrificial, dá muito trabalho. Mas você pode ter a certeza que sempre valerá a pena, porque traz resultados eternos. Nós também podemos aprender a honrar o nosso pai e a nossa mãe nessa geração, como filhos de honra. Segundo, nunca desistindo da nossa família. Nunca desistindo da nossa família. No primeiro, eu não ofereço nada que não me custe alguma coisa. Eu tenho atitudes sacrificiais. Coisas que realmente são coisas que custam muita coisa. Mas também nunca desistir de nossas famílias. Foi o que aconteceu com Jacó, o tal irmão do Esaú, que no primeiro momento era um malandrinho, um esperto, mas esse cara tem um encontro com Deus e a vida dele é transformada. Em Gênesis 29 e 20, após o encontro verdadeiro com o Senhor, esse cara tem uma atitude linda. Então Jacó, 7 anos trabalhou por Raquel, mas lhe pareciam que poucos dias, pelo tanto que a amava. Esse cara aqui, Jacó, representa aqueles caras que estão colados com Deus, sabe o papel da família e luta por ela. Não desiste da sua família. O cara trabalhou um período, foi até o pai, depois voltou, o pai dando também malandramente, trabalhou mais um período lá e depois ele conseguiu construir a sua família. O cara chega hoje e acha que é muito parar e conversar com o pai para pedir a mão da filha em namoro.
Essa geração precisa aprender a ser homens de verdade mesmo, gente. Uma geração que precisa aprender a ser homens de honra. Uma geração que precisa realmente transparecer como um leão. Vivemos um período, se você não é, precisa se ofender não. Uma geração de honra, de homens que gostam de trabalhar, que preservam o tempo certo do noivado, que pensam em preservar a honra a Deus, a honra aos pais e o testemunho a uma geração. Homens que não fogem do trabalho, que assumem seus compromissos dentro de casa, as suas responsabilidades, porque está tirando uma filha dentro de uma casa, de um ambiente de honra, para passar fome porque não gosta de trabalhar, para sofrer violência que nunca sofreu dentro de casa, para ser tratada como uma prostituta, enquanto dentro de casa era tratada com honra e com carinho dos pais. É esse tipo de geração que a gente vê agora. Mas Deus continua levantando homens como Jacó, que após o encontro com Deus, tem uma postura diferente, uma postura honrosa, uma postura de trabalho, uma postura que honra o nome. O nome Israel estava preparado para Jacó. A representação de uma nação, a representação de um povo, estava caracterizado em um homem que foi transformado pelo encontro que ele teve com Deus. Um cabra macho de verdade. Não é esse bando de frouxo que a gente vê. Gente que sabe para que foi criado, para uma missão que vai além de si mesmo. Me perdoe pelo desabafo. Gênesis, capítulo 32, versículos de 26 a 28. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, o cara era homem de luta: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas agora, cara, você vai representar uma nação. Você é digno de ter o seu nome trocado, para você hoje ser o representante de uma nação, de uma linhagem que vai vir guerreiros, homens de verdade, da onde vai vir Jesus de Nazaré, da linhagem que veio Davi, da onde vieram homens que honraram a Deus, homens que se arrependeram dos erros que fizeram, e homens que deixaram um legado. Agora o seu nome vai ser trocado, e você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Quando é que a gente luta com Deus e essa luta é boa? É para sermos homens honrados, para sermos filhas e filhas honrados. Não é tentar lutar contra Deus de maneira imoral e nos tornarmos tudo aquilo que Deus não nos chamou para sermos. Jacó representa a geração da perseverança, da geração que espera, que aguarda. E enquanto espera e aguarda, aguarda lutando, aguarda honrando, tem a sua história mudada. Quem você está sendo, filho e filha? Jacó ou Esaú? O imediatista que troca a bênção por um momento de prazer e uma vergonha através da vida de um mau testemunho? Ou alguém que permanece ali com Deus até ser abençoado e ter a sua história transformada, que luta pela sua família, que esperou 14 anos para casar com a mulher que lhe disse: aquela vai ser a minha esposa, vai ser a mãe dos meus filhos, e teve o seu nome honrado. Esaú entregou a primogenitura por causa da fome e por um prato de lentilhas. Jacó trabalhou 14 anos de graça para casar e construir a sua família. Jacó perseverou, lutou, trabalhou, insistiu. E como Jacó, Deus deseja levantar uma geração de filhos e filhas de honra que nunca desistem do seu casamento, dos seus filhos e da sua família. Nunca desistem. Eles foram chamados para guerrear. Lute por suas famílias. Lute por suas esposas. Lute pela família. Lute pelas suas esposas. Não desista. Uma briguinha por causa de cachorro, o sem vergonha, vou embora de casa. Se é meu filho, volta para casa, vai tomar umas chibatadas para voltar e assumir o papel de homem. Porque dentro da minha casa não vai voltar não. E você pode marcar essa data e escrever aí que está gravado. Sabe o que ele vai ouvir na minha boca? Você recebeu exemplo para ser homem.
vou fazer a mesma coisa que Davi fez com Salomão. Seja homem. Seja homem. Vai tratar sua esposa como homem de Deus. Para de envergonhar Deus. Você não foi criado para isso e não recebeu exemplo para isso. Mulheres também. Qualquer briguinha vai para a casa da mamãe. Volta para casa e vai ser uma mulher de Deus, vai ser honrada, vai lutar pelo seu casamento. Eu lutei por você até hoje. Agora você vai para a tua casa, você vai orar, você vai pedir perdão, você vai se ajoelhar, você vai para o teu quarto de guerra, você vai ser uma mulher de Deus que foi criada para ser uma mulher de honra. Não motivo de vergonha, para tua mãe estar chorando a noite toda, pelas noites, pelas madrugadas, pelas más amizades, por conteúdos indecentes no WhatsApp e no Facebook. Por mau testemunho no trabalho, em conversas ilícitas. Essa geração é a geração da perseverança e permanece em Deus. Toma pancada de Deus, a coxa é ferida como a de Jacó foi, lutando com Deus, para ficar a marca, mas eles não abrem mão. Apanham de Deus, têm a coxa marcada por Deus, sofrem, mas sabem que não podem largar o papel de serem filhos abençoados e honrados. Precisamos aprender a honrar os nossos pais, a nossa família e a nossa geração, pois fomos criados para isso. Mas também terceiro, um filho de honra destaca-se como referência de pureza e santidade. Um filho de honra destaca-se como exemplo de pureza e santidade. Gente, como nós precisamos aprender em Deus. José é o exemplo. Olha o texto que fala aí, Gênesis 39, 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, não foi um dia, ele se recusava a deitar-se com ela. Quem? A sua o quê? Chefona, patroa. E evitava ficar perto dela. Você conhece a história de José? Ele vai para a casa de quem? E lá em Potifar, o que acontece na casa dele? Potifar dá tudo para ele. Olha, você vai liderar tudo aqui. E ele diz, quando a mulher o seduz, que era linda, diz a Bíblia. Devia ser bonitona, gostosona, não é? Aí chega para ele, ele fala assim, minha senhora, por favor. Não, minha senhora. O teu marido, meu senhor, colocou tudo em minhas mãos. A única coisa que ele não colocou em minhas mãos foi a senhora, a tua vida. E longe de mim, antes dele falar do Senhor, longe de mim, pecar contra o meu Deus, pecar contra o meu pai. E diz a Bíblia que dia após dia ele tinha que fugir, porque tem situações que nós temos que fugir. Homem que é homem de verdade foge. José, irmão aí desse homem chamado aí Rúben, embora tivesse a oportunidade de se relacionar com a esposa do seu senhor, decidiu, mesmo estando em um país distante, permanecer fiel, puro diante de Deus e de suas autoridades. Não cometeu o mesmo erro que seu irmão Rúben, que na primeira oportunidade pegou a concubina de seu pai e deitou-se na sua cama, desonrando a sua geração. Sabe quem José representa? José representa a geração da santidade. A geração que paga um preço muito grande, mas honra a Deus. Pela intimidade e santidade com Deus, José foi nomeado líder aonde ele passou. Na prisão ele era líder. Na casa de Potifar ele era líder, honrado por Deus. E conseguiu ser o segundo da maior potência da época, o Egito. Por quê? Por causa da intimidade e santidade com o pai e projeto de Deus. Foi nomeado governador de todo o Egito e foi usado por Deus para salvar não somente a sua vida e a vida da sua família, mas um filho que foi usado para salvar a sua vida, para salvar a vida da sua família e salvar a vida de uma nação inteira. Porque todos naquela época foram lá para o Egito, sabe para quê? Para comer, porque em nenhum outro lugar havia comida, havia trigo. O que Deus faz através de um filho e uma filha honrada? Salva e abençoa gerações. Como José, um filho e uma filha de honra é uma referência de santidade e pureza nesta geração. Meninas, não doem seus corpos para aquilo que é desgraçoso a Deus e desonra a sua família. A maior tristeza que eu tenho tido é ver filhas diante do engano de Satanás, exibindo seus corpos pelas redes sociais, e por um botão errado, e por um compartilhamento maldoso de outros rapazes,
aparecem a sua nudez e a sua vergonha e nunca mais consegue ser apagada. Pessoas que estão sofrendo nos psicólogos, pessoas que estão sofrendo, basta um erro. Todas as vezes que eu penso nessa situação, eu lembro do testemunho do Manuel, do pastor Manuel e da ministra Andréia, quando eles falam no testemunho deles também para os jovens. Foi uma única vez que eu decidi me deleitar no pecado, e foi através de uma única vez que o HIV tomou a minha vida para si. Mas Jesus me libertou, e glória a Deus por isso. Mas basta um momento. Satanás só quer usar um momento, mulher. Você senhora, você jovem, é um momento só que ele quer. O Senhor nos chama para sermos filhos e filhas de honra, que vivam com intimidade com Deus e são conduzidos a grandes cargos, a grandes realizações, a grandes lideranças, para abençoar gerações. Se Deus te colocasse no lugar de decisão e de honra hoje, maior do que o que você tem, o que seria depositado na conta de Deus? Honra? Honra ou vergonha? Pais estão sofrendo. Pais estão sofrendo com filhos e filhas. Desonrados estão desonrando a sua história. Nós não fomos criados para isso, nós somos criados para ser como José. E nós podemos ser como José. As convicções e atitudes de santidade nos conduzem a grandes obras, poder de influência, resgate e salvação da nossa nação. Que tipo de filho nós temos representado e filhas? Rubens ou Josés? Você prefere corromper a pureza e a santidade de Deus através de uma sexualidade distorcida e amaldiçoada, ou se manter fiel a Deus que é santo e puro e aos princípios que você tem recebido e a bênção de Deus? Isso é uma escolha, e a nossa escolha pode atrair bênção ou pode atrair maldição. Então decida hoje, em nome de Jesus, caminhar em santidade. Libertar-se da sexualidade corrompida, da pornografia, do sexo fora do casamento, que vai usuficando não só os corpos, mas a mentes e desgraçando as almas. Uma atitude de usificação desgraçada, que deixa sequelas para o resto da vida e gera, assim, iniquidade sobre as gerações. Decida honrar os seus pais com bom testemunho, com dignidade, com honra e obediência, como a Bíblia ensina, para que seus dias sejam melhores e tudo que você faça vá bem. Seja uma referência para as próximas gerações. Deus nos criou para isso, irmãos. A conclusão disso tudo eu fecho falando de Jesus. Nosso filho maior. Nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que Jesus era o filho único em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu único filho. Depois dele ter vindo ao mundo e ter cumprido o plano de redenção, entregando-se a si mesmo, ele não é mais filho único, agora ele é chamado de primogênito, o primeiro de muitos irmãos e irmãs. Os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus estão aqui mais novos. Eles olham para o filho mais velho, primogênito, e veem nele uma referência de quem obedeceu ao Pai, Deus. A todo momento ele falava: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Tudo o que ele fazia vai honrar meu Pai, vai cumprir a missão para a qual fui criado, vai gerar o governo dos céus na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele nos ensinou a orar, a meditar, a desejar e a compartilhar e a sermos instrumentos de implantação desse reino aqui na terra. Através da oração do Pai Nosso, ele nos ensinou isso. Jesus, o exemplo maior do nosso irmão mais velho. Jesus é o filho primogênito de Deus, o primogênito que herdou todas as bênçãos, o primogênito que cumpriu todas as responsabilidades. Jesus veio, se ofereceu como sacrifício maior, entregando a sua própria vida para salvar todos nós, filhos perdidos do pecado. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus veio para nos libertar da desonra e nos fazer filhos e filhas honrados, dignos, referência para uma geração que carece de referências e de modelos. Olha para cá, meu irmão, minha irmã.
nós fomos chamados para viver uma vida que vai além de nós mesmos. Uma escolha ruim. Toda uma geração pagará por isso. Eu não preciso lembrar isso a você, mas eu estou enfatizando, porque eu não sei o que passa no seu coração e na sua mente quando você ouve isso. Não faço a mínima ideia, mas o Espírito Santo de Deus que sonda os corações, Ele sabe. E a palavra do Senhor é trazer à sua memória que eu e você fomos criados como filhos e filhas para sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Cuidado, meninas, com quem vocês vão se casar. Cuidado, meninas. Cuidado, rapazes, com quem você tem procurado dividir a sua vida e a sua história. Cuidado somente com a atração física. Cuidado somente com o jeitinho gostoso e bondoso de ser. Cuidado por se relacionar somente pelo controle que você deseja ter por outrora ter sido controlada e humilhada ou controlado e humilhado. Cuidado pelas motivações que você escolhe ser o filho e a filha que você está escolhendo ser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. É um preço muito alto, irmãos. Nós somos chamados para ser filhos e filhas de honra. E se não existe honra antes do casamento, não espere que tenha honra depois do casamento. Se não existe respeito antes, não tem depois. Se não existe compromisso sério antes, dificilmente terá depois. O que tem que terminar, termine. Busque em Deus qual é a direção dele. Veja os sinais que ele tem apresentado para você. Pense bem. Nós somos chamados para ser filhos e filhas de honra. Que tipo de filha representamos ser? Fomos chamados para ser filhos dignos, honrados pelo Senhor. João 8, 35 e 36. Você pode ler? Vamos lá todos juntos? O escravo não há lugar para servos no reino de Deus, há lugar para filhos e filhas. O reino de Deus é para filhos e filhas. Ser um filho ou uma filha de honra implica em honrar primeiramente a Deus. Ser um filho ou uma filha de honra implica primeiramente em alguém que honre a Deus. O Senhor nos chama para isso, para honrarmos o nosso Pai. Jesus deve ser honrado, pois a salvação e a autoridade foi dada a Ele. João 5, 23, 24. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Nós somos chamados para honrar o Filho, porque assim o Pai será honrado. Aquele que não honra o Filho, Jesus, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, afirma Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O Senhor nos convida a sermos filhos e filhas de honra. Sabe qual é uma das traduções do nosso dicionário em português para a palavra honrar? Comprometidos em ter uma vida pautada com um comportamento baseado em valores e conceitos divinos. O amor não é a ausência da justiça de Deus. A minha vida expressa a honra a Deus Pai, a Jesus Cristo Filho, ou ela desonra. Nós arrastamos pelos modelos, não pelas palavras. Jesus foi o exemplo do Deus encarnado, que viveu, pagou o preço como homem, superou e deixou o modelo dizendo: se eu fui, vocês também podem ser. Porque eu, no meu próprio corpo, retirei todas as barreiras que impediam vocês de serem filhos e filhas de honra. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai.
Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que por graça e misericórdia, hoje, ela venha gerar a vida. E a vida nós encontramos na entrega a Jesus Cristo, que foi instituído pelo Senhor, estabelecido pelo Senhor, como Senhor e Salvador da humanidade. O Senhor instituiu Jesus. A Tua palavra revela isso. O testemunho de Jesus revelou isso. Os apóstolos comunicaram isso. E é isso que nós nos lembramos e comunicamos nessa noite. Só através de uma entrega verdadeira a Jesus Cristo, nós nos tornamos aquilo que fomos chamados para ser. Filhos de honra, que vivem a nobreza dada pelo Senhor, para multiplicar a Tua bondade, multiplicar testemunhos de honras para o Teu nome e para o Teu governo eterno, Pai. De honra para as famílias que o Senhor nos deu, nossos pais, para os nossos irmãos familiares, mas também para toda a nação brasileira. Pai, em nome de Jesus, nós nos ofertamos mais uma vez, porque desejamos ser filhos de honra, assim como Jesus foi. E através da entrega voluntária hoje a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós pedimos ao Senhor que por graça e misericórdia nos receba e complete a boa obra, e o nosso coração e a nossa mente esteja inclinada, com esforço, sim, com sacrifício, com renúncia, ofertando o nosso melhor, nos tornemos dia após dia, através da nossa escolha e das nossas atitudes, sermos filhos e filhas de honra, que honrem ao Senhor, que honrem aos nossos pais e que honrem a nossa nação. Venha agir com poder e graça sobre a nossa vida, Senhor, para que isso seja verdadeiro. Em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Amém. Continue de olhos fechados. Teve alguém aqui que concordou com a minha oração, que entendeu que precisa entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador e nunca fez isso? Porque é nele que nós nos tornamos filhos e filhas de honra de verdade. Levante a sua mão onde você está. Se você concordou com essa oração e deseja isso para você. Você que nunca entregou a sua vida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, sim. Existe mais alguém? Olha, eu concordo com essa oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Existe mais alguém? Adolescente, junior, senhor, senhora, todos nós somos filhos. E o Pai nessa noite nos chama a viver a honra com Ele. Nós precisamos honrar a Deus como Pai. Existe mais alguém que não tenha feito essa entrega ainda e deseja nessa noite? Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você e com você. Deus abençoe, senhora. Pode abaixar a sua mão. Existe algum filho ou alguma filha que estava vivendo de maneira desonrosa, se afastou da comunhão, se entristeceu, se aborreceu? Aquela geração que se aborrece com tudo, que não luta por nada, que não conserta nada, mas que foge dos seus conflitos. Aí saiu da comunhão, está desigrejado, só vê a igreja domingo, está cheio de ferida, todo chateado, não sabe o que é participar de uma família e deseja voltar hoje para os braços do Pai e se tornar um filho e uma filha honrada. Se você está aqui e deseja fazer isso hoje, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você e com você. Existe algum filho pródigo, alguma filha que se afastou? Deus abençoe. Pode abaixar sua mão lá atrás. Existe mais alguém que está afastado? Quer retornar hoje? Eu quero retornar. Eu vou aprender a ser homem e um filho de honra para com Deus e um irmão de honra para os meus irmãos. Eu vou aprender a resolver as minhas questões a partir das orientações de Jesus Cristo. Existe mais alguém? Pela última vez, levante a sua mão onde você está. E eu quero orar por você e com você. Não existe mais ninguém? Olha só, eu quero fazer um convite a você que levantou a sua mão e concordou comigo em oração. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas vou falar com você que a partir dessa decisão que você tomou hoje, você estivesse procurando um dos ministros lá atrás na mesa de ministérios. Estivesse lá dando o seu nome, preenchendo uma ficha e dizendo assim: olha só, eu voltei para Jesus hoje, eu entreguei a minha vida a Cristo e a partir de hoje eu quero aprender, juntamente como vocês estão aprendendo, a ser um filho e uma filha de honra. Dá lá o seu nome, nós estaremos orando, ajudando você em oração em relação a isso. Estaremos caminhando com você o quanto você desejar caminhar conosco. Estaremos nos ofertando para que assim como outrora,
conseguimos caminhar até hoje como filhos e filhas, errando, mas buscando muito mais os acertos, a libertação em Cristo Jesus, você também conheça mais a Cristo, a sua palavra e esse caminho de aperfeiçoamento da nova vida que o Senhor Jesus hoje revela a você através do seu Santo Espírito. Ao final eu vou estar orando do momento de dedicação em vidas e bens pela sua vida, pela sua entrega, para que o Espírito Santo de Deus continue aí com você e cele esse momento tão especial através de uma oração de confissão. Neste momento nós vamos adorar a Deus. Tudo que temos, com tudo aquilo que somos, é um momento de adoração. Você não é obrigado, a adoração é voluntária. Nós entendemos que tudo que temos e somos deve ser devolvido ao Senhor em adoração, em amor e voluntariedade. Essa igreja, ela vive pela adoração do povo a Deus e pela generosidade. E nós também precisamos adorar a Deus através dos dízimos e através das ofertas. Não que Ele precise, mas porque nós precisamos. E precisamos nos livrar do medo e da ganância que o dinheiro gera em nós. O medo da escassez e o segundo da ganância de acúmulos sem propósitos. E Deus nos chama como princípio bíblico para vivermos a generosidade. Então cada um contribua segundo o desejo do seu coração, não com tristeza, mas com alegria, pois Deus ama ao que dá com alegria. E você pode participar desse momento de adoração, se assim você desejar nesse momento.